Olá, turma, bom dia para vocês. Hoje nós estamos na disciplina de português. Gente, essa semana aqui eu vou fazer apenas uma pequena revisão sobre os conteúdos que nós já estudamos. Por quê? Porque já começaremos nossa última avaliação do semestre, né? Então, essa semana aqui eu vou fazer apenas revisão dos conteúdos, tá certo? Então, eu tenho que colocar aqui no quadro para vocês, ó. O que é verbo, sujeito, predicado e objeto direto. Por que colocou aqui no quadro essas informações? Porque voltando para casa, vocês vão responder de acordo com a explicação. Aí temos assim, ó, o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Exemplos de ação: comeu, de estado, ficou, fenômeno, que você colocar um sinal aqui, um acento para dizer aqui. Fenômeno da natureza, chover. E o que é o sujeito? Sujeito é a pessoa, animal ou coisa sobre os quais informamos alguma coisa. Então, sujeito é a pessoa ou coisa sobre quem nós estamos falando, certo? E o predicado é a informação sobre o sujeito. É tudo aquilo que nós falamos sobre o sujeito, a respeito do sujeito. E o objeto direto é o resultado de uma ação verbal, o ser ao qual se dirige a ação verbal ou conteúdo verbal. Então, eu tenho que colocar aqui no quadro um exemplo de uma frase. E aí, vou mostrar para vocês quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o verbo, certo? É o objeto direto. Então, vamos lá. Ó, Fernanda perdeu o lápis. Quem é o sujeito aí, gente? Fernanda. Então, Fernanda é o sujeito. O que aconteceu com Fernanda? Perdeu o lápis. Então, perdeu o lápis é o predicado, porque tudo que está sendo falado a respeito do sujeito. Então, Fernanda, sujeito, perdeu o lápis, predicado. Quem é o verbo? O verbo é ação, né? A palavra que indica ação, que indica estar, fenômeno da natureza. Então, nesse caso, quem é o verbo? Perdeu, que vem do verbo no infinitivo, perder. Então, aqui nós temos o verbo, certo, gente? E quem é, nesse caso aí, o objeto direto. Então, prestem atenção. Então, gente, vamos repetir nossa frase, ó. Fernanda perdeu o lápis. Então, já sei quem é o sujeito, Fernanda. O verbo perdeu e perdeu o lápis é o predicado, porque toda informação que está sendo informada aí a respeito do sujeito. Mas e o objeto direto, gente? O objeto direto vai servir para complementar o sentido do verbo. Se eu disser assim para vocês apenas, Fernanda perdeu, ia apagar isso aqui. Mas ela perdeu o quê? Quem perde alguma coisa, né? Então ela perdeu o quê? O lápis. Então, o lápis, nesse caso aqui, gente, é o meu objeto direto. Por quê? Porque está complementando o sentido do verbo perdeu. Então, aqui eu tenho lápis, meu objeto direto. Por quê? Porque se eu parasse apenas aqui em Fernanda perdeu, vocês não conseguiram entender essa frase. Porque quem perde, perde algo. Então, o que foi que perdeu? O lápis. Então, esse o lápis é o meu objeto direto que está complementando, dando sentido a quem? Ao verbo perdeu. Certo? Então, quando você pega na explicação, vocês farão a atividade que vai para casa. Lá na página do livro português 304, vocês farão a atividade e depois eu farei as correções com vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, até a próxima aula.